Especial para os irmãos que vão se batizar, né? Nós temos aqui mais 11 vidas. E para um começo de ano, irmãos, que Deus tem nos prometido a chuva abundante. Essa chuva abundante, eu creio que são vidas que nós vamos conquistar para o reino de Deus e começar o ano já sendo abençoado e batizando 11 novos irmãos aqui. Para nós é um privilégio muito grande. E além desses 11, nós já temos mais uma meia dúzia que já está na fila, não é? Que já fazendo o curso, que está acertando algumas situações, que eu creio que em breve vai batizar também, em nome de Jesus. Então isso para nós é uma vitória muito grande. Quando Deus colocou no nosso coração de estar vindo aqui para o Jardim Itaparque, abrir uma comunidade do Casarão aqui no Jardim Itaparque, e eu creio que foi um propósito muito grande de Deus na nossa vida, e eu creio que está se cumprindo a cada dia que nós vemos, a cada dia que nós abrimos essas portas, e cada dia que pessoas chegam aqui nessa igreja, a cada dia que algumas pessoas chegam na célula e são curadas, são restauradas. Nós temos a certeza que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, Ele tem a direção completa desse trabalho aqui. E é por isso que nós chegamos hoje com muita alegria nesse batismo dessas 11 vidas que estão aqui. E eu tenho uma palavra para esses irmãos, é uma palavra rápida, porque nós temos a ceia também. E os irmãos que vão batizar hoje já vão participar da ceia do Senhor pela primeira vez, aleluia. Mas eu quero dizer algo muito importante para os irmãos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 3. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. Nós vamos ler o capítulo 3 e um trecho do capítulo 4 também. Livro de Mateus, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Fala do batismo também. Batismo de Jesus Cristo. Aí os irmãos falam para o pastor, mas Jesus foi batizado também? Jesus foi batizado também. Mas Jesus não era o próprio Deus? Sim, Jesus era o próprio Deus. Mas ele viveu 33 anos aqui nesse mundo, como homem, como eu e como você. E como homem aqui nesse mundo, ele foi sujeito às mesmas paixões e às tentações que todos nós vivemos e passamos quase todos os dias. Mas ele foi batizado para deixar um exemplo que é possível, sim, é possível nós vivermos esse mundo e sermos um testemunho para esse mundo. E Jesus, vocês vão acompanhar nessa leitura que ele deixou o exemplo de ser batizado, e assim que ele foi batizado, ele passou por algumas situações, e é exatamente isso que eu quero falar para você nessa noite. Aqui está dizendo no versículo 13 do capítulo 3 que então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Deus está dizendo para você nessa noite, queridos, esses 11 amados irmãos que estão aqui na frente em especial, hoje vocês vão descer essas águas aqui, como Jesus um dia fez. E aquela mesma voz que veio do céu, e quando ele saiu das águas, e que Deus sentiu uma tremenda alegria de ver o filho dele se batizando ali, pode ter certeza de uma coisa. E quando ele disse: esse é meu filho amado que tem me trazido tanto prazer. Vocês têm sido motivo de prazer de Deus, alegria de Deus.
a decisão que vocês tomaram hoje de se batizarem, a Bíblia diz que há uma grande festa nos céus. Há uma festa aqui, mas o céu também é uma grande festa, e Deus está falando para cada um de vocês: meus filhos amados, meus filhos amados, seguindo o exemplo de Jesus. Mas avançando aqui um pouquinho, no capítulo 4, e depois que Jesus saiu das águas, ouviu essa voz: meu filho amado, que tem me dado tanto prazer. No capítulo 4, versículo 1 diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, por essa palavra. Essa palavra ela é para esses irmãos que vão se batizar, mas essa palavra é para a minha vida, é para a sua vida também, você que já se batizou. Aqui nós vemos que Jesus, ele dá um grande exemplo para toda a humanidade, de submissão, de alguém que se colocou debaixo da autoridade de Deus, da autoridade do Pai, cumprindo um dos mandamentos de Deus, que é o batismo. E ele deixou o exemplo, e os irmãos viram aqui que logo em seguida, que ele saiu das águas, houve aquela voz do céu, o Espírito Santo como uma pomba, veio sobre ele aquela voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu sinto grande prazer e alegria. Mas logo em seguida, que ele saiu do batismo, a Bíblia diz que Jesus é conduzido aonde? Ao deserto. Deserto. Aí você fala: pastor, mas Jesus batizando, cumprindo tudo que Deus queria que ele fizesse, que o Pai queria que ele fizesse, como vocês que estão aqui, obedecendo ao mandamento de Deus, vindo às águas, batizando, tendo a certeza que Deus está feliz com cada um de vocês, tendo a certeza que vocês são filhos amados de Deus, mas de repente Deus permite, pelo Espírito Santo, que o diabo conduza ao deserto. Deserto é lugar bom, queridos? Não, não é. E da mesma maneira eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus tinha um propósito. Um propósito. Quando eu e você nós temos um propósito, não existe deserto nenhum, não existe diabo nenhum, demônio nenhum que vai nos tirar do propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Vocês estão se batizando hoje, mas isso não quer dizer que, por conta que vocês são filhos amados de Deus, que Deus tem sentido grande alegria de terem e ver vocês se batizando, que vocês não irão passar por momentos difíceis. A Bíblia sempre, eu falo aqui que Jesus nos alerta que nesse mundo que nós vivemos, nós passaremos por aflições.
Mas irmãos, aqui, Jesus aqui mais uma vez, ele é conduzido ao deserto com um propósito, para nos ensinar que nós vencemos ao diabo, não é por força, nem por violência, nem com desânimo, mas é pela palavra de Deus. Hoje, a arma mais poderosa que eu e você, e que nós que já somos batizados, e que vivemos ainda por um período nesse mundo ainda, hoje nós temos uma arma poderosa na nossa vida, que combate, e ela é poderosa para quê? Para que o diabo e os seus demônios venham ser vencidos nas nossas vidas. Aqui você vê que Jesus saiu do batismo, e assim que ele saiu do batismo, ele foi conduzido ao deserto, ficando 40 dias e 40 noites, sendo tentado de todas as maneiras pelo diabo, por Satanás e seus demônios. Para quê? Para que ele desistisse, que ele viesse a desistir do propósito que ele veio para esse mundo. Em todo o tempo, queridos, não só esses irmãos que estão aqui para se batizar hoje, mas você que está aí sentado também, que já se batizou alguns meses atrás, talvez 1 ano, 2 anos, ou como eu, há 26 anos atrás praticamente, que eu desci as águas. Eu posso garantir uma coisa para você, querido, nesses 26 anos, quantas e quantas vezes Satanás e Deus permitiu que eu fosse para um deserto, e o diabo querendo me tantas e tantas vezes com argumentos, porque você for ver aqui nessa palavra, no capítulo 4, a partir do versículo 1, Satanás é cheio de bons argumentos. Argumentos até que possa até nos convencer a mudar o nosso propósito. Você vê aqui que logo no início, ele já fala logo, já usa um argumento que é a própria palavra de Deus: se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de sair das águas, e o que Deus falou para ele? Meu filho amado, que tem me dado tanto prazer. Satanás vem e pega a própria palavra de Deus para tentar desanimar a Jesus. Ele fala: se tu és o Filho de Deus, você está aqui já há 40 dias e 40 noites sem se alimentar, mas você não é filho de Deus. E talvez o diabo vai falar isso para você, viu, querido? Mas agora você se batizou, você está na igreja, está na célula, se batizou, levou tanta gente, tantas pessoas lá foram ver seu testemunho, o pastor falou que agora você é filho de Deus, e você está desempregado. Você é filho de Deus e a sua conta bancária está no vermelho. Você é filho de Deus e situação no seu casamento mal resolvida. Como é que pode isso? Se você é filho de Deus, está passando por necessidade. Esse é um argumento que o diabo vai usar contra você, porque ele sempre vai querer usar a palavra para tentar nos confundir. É assim que ele faz desde o início, desde o Éden, da mesma maneira que ele usou a própria palavra para enganar a Eva. Ele tem feito com Jesus, tentou fazer com Jesus, tem feito com muitos irmãos que estão se batizando, estão se largando, abandonando, depois de 4, 5, 6 meses de batizado, 1 ano, 2 anos, às vezes 10 anos de batizado. O diabo sempre vai tentar vir, usar a palavra de Deus para te confundir, como ele fez comigo, como às vezes ele faz comigo para tentar me enganar. Mas você é pastor, chamado filho de Deus, como que pode passar por uma situação dessa? E ele vai usar, querido, eu estou dizendo para você, você está aqui hoje, querido, e você precisa colocar no teu coração o seguinte: eu estou aqui por um propósito eterno. Jesus, ele veio a esse mundo como homem, por um propósito eterno. Ele sabia
exatamente o que ele teria que fazer nesse mundo. Ele sabia exatamente o que ele teria que passar por esse mundo. Ele sabia exatamente as provações que ele teria que ter nesse mundo. Ele sabia exatamente que o diabo iria tentar desviar ele do propósito em todo o tempo, usando até mesmo a vida do seu principal discípulo, Pedro, impedindo que ele fosse para a cruz, querendo impedir que ele fosse cumprir o propósito eterno de ir na cruz e morrer, para que hoje nós estivéssemos aqui num momento tão precioso como esse. Mas você precisa ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento. E o diabo tenta, querido. Ele fala aqui: se tu és o Filho de Deus, se está com fome 40 dias e 40 noites sem comer, por que não pede para essas pedras se transformarem em pães? Por que não pede para essas pedras se transformarem em pães? E ele vai falar isso para você. Presta atenção aqui. Esses 11 que estão aqui, ele vai falar isso para você, porque ele não desiste. Ele não desistiu de Jesus, querido. Satanás não desistiu nem de querer tirar Jesus do propósito que ele tinha nessa terra, quanto mais na minha vida e da sua vida. Mas olha o exemplo de Jesus aqui. Mas Jesus também disse para ele: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui está dando o exemplo. Se o diabo ele vem tentar nos enganar usando a próprios argumentos de Deus, nós precisamos combater ele como? Com a palavra de Deus. Mas Deus também disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual vai ser o seu principal alimento a partir de agora? Igreja, qual que é o nosso principal alimento? Não é pão. O nosso principal alimento não é o pão. Não é só a despensa cheia. O nosso principal alimento, sabe qual que é? É a palavra de Deus. Porque ela nos promete e nos garante que o justo jamais irá mendigar por um pedaço de pão. A nossa vivência hoje, para que nós nos mantemos no propósito eterno que Deus nos escolheu para isso, antes que você dissesse sim para estar aqui nessas águas hoje, tenha certeza de uma coisa: você foi escolhido primeiro por Deus. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui por minha causa ou por conta de aquela pessoa que te levou para a igreja. Não, porque Deus já tinha um plano na tua vida. Deus já tinha um propósito na tua vida. Do mesmo propósito que Ele tinha através da vida de Jesus, de vir a esse mundo e ser usado como homem aqui nesse mundo, para que a salvação eterna viesse para toda a humanidade. Você que está aqui nessa noite hoje, não só essas pessoas que vão se batizar, mas você que já faz parte dessa igreja, você que faz parte de uma outra igreja que vem nos visitar hoje, sabe de uma coisa? Você não caiu de paraquedas no Evangelho. Você está no Evangelho porque você recebeu um chamado de Deus. Deus te chamou antes que você dissesse sim. Ele já tinha dito sim para você. E é assim que nós vamos viver, querido. Mas o diabo, ele é astuto. E ele continua falando. Então o diabo transportou para a cidade santa e colocou por um penáculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus. Ele sempre vai usar isso. O diabo sempre vai querer jogar na nossa cara esse argumento. Você não é filho de Deus? Agora você já não vive mais debaixo da graça? Você não vai todos os domingos na igreja e vê que você agora está debaixo da graça, vivendo o favor de Deus, vivendo que esse ano é o ano de abundância de Deus? É assim que Ele fez com Jesus, e é assim que Ele faz comigo, é assim que Ele faz com você. E é assim que Ele tem tentado nos desviar do propósito eterno. Quantas e quantas pessoas que eu conheço, querido, que se desviaram do propósito eterno no momento de luta e dificuldade, sem ter o discernimento que o diabo estava tentando armar para que ele desistisse do plano da salvação. Mas ele está dizendo para Jesus: se você é filho de Deus, por que você não se lança daqui para baixo? Mas Jesus vem e fala: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não precisamos tentar o Senhor nosso Deus, porque Ele sabe de toda a nossa vida. Ele sabe daquilo que nós sentimos e pensamos. Ele sabe de toda a nossa necessidade, querido. E assim Ele vem, transportou de novo tal. E aqui no final,
Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É outra armadilha do diabo, quando ele não consegue tirar você do propósito eterno pelas dificuldades, ele quer mostrar o brilho e a glória desse mundo. Olha só, o que você faz na igreja? Ele está dizendo aqui: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Se ele não conseguir te tirar pelos problemas, pelas dificuldades, ele usa outra estratégia. O que você faz servindo a Jesus? Olha só o mundo, quanta coisa boa tem no mundo. Olha a glória do mundo. Você vai gastar os seus anos de vida dentro de uma igreja? 22 anos. 23 anos. O diabo vai falar para você, Bia. 23 anos, Bia. Ouvindo aquele pastor careca, chato. Com tanto rapaz bonito aí nas baladas. Tanta oportunidade que você possa ter aí, vai ficar aí. Dentro de uma igreja. Ele vai usar essa estratégia. Fernando. Jéssica. Fernando, Jéssica, 20 e poucos anos também. Dona Jô. Dona Jô, uns 32, né, Dona Jô? Mais ou menos. Olha os meninos aqui, 12 anos. Márcia, Dona Maria, Mateus, Priscila, Patrícia. Ele vai falar para vocês tanta coisa boa para vocês viverem aí no mundo. Vão gastar o dia de vocês dentro de uma igreja, ficar numa célula. E ele vai falar: se vocês se prostrarem para mim, eu posso dar tanta coisa para vocês. Tanta coisa no mundo, tanto brilho do mundo. Está chegando o carnaval, olha só quantas coisas do carnaval, pessoas, balada. E as pessoas vão viver, e ele vai tentar mostrar as riquezas desse mundo também. Você tem condições de ser muito rico no mundo, ganhar tanta coisa. É assim que ele faz. Se ele não consegue nos desviar do propósito eterno pela dificuldade, pela luta, pelos problemas, ele vai tentar a nos seduzir com o brilho desse mundo, com a glória desse mundo. Mas em cada ponto desse, você precisa estar atento. Jesus não precisou fazer nada, a não ser o quê? Usar a palavra de Deus. E Jesus disse assim: Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quanto à palavra de Deus, o diabo não pode nada, querido. A Bíblia diz que Satanás e seus demônios já estão debaixo dos nossos pés. Mas quando nós andamos pela palavra, não é brigando, não é desanimando, não é saindo da igreja, não é fazendo nada disso, que você vai vencer o deserto. É através da palavra. E aqui diz que o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. A Bíblia diz que os anjos, eles estão em uma ordem de Deus para nos servir. Eu vou falar uma coisa, queridos. Vale a pena seguir esse evangelho. Vale a pena você combater Satanás pela palavra. Quando eu vim para a igreja, eu tinha 28 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus. – 28 para 29. Minha esposa tinha 22. 22, né? 22. 24. 24 anos. Hoje eu tenho 56.
Ela tem 52. Nós éramos jovens. Jovenzinhos, né? Eu era jovem. Recém-casados. Tinha tanta coisa no mundo que nos atraía. Tantas coisas que nós poderíamos fazer ainda, né? Jovenzinhos, 24 anos, das meninas. 28 para 29. Quanta coisa nós poderíamos ter. Mas nós resolvemos tomar uma decisão. Entregar nossa vida ao Senhor Jesus. E nesses 26 anos, passamos por muitos desertos. Muitos, não foram poucos. Os irmãos que nos acompanham há algum tempo, sabem o quanto de deserto nós passamos muitas vezes nesses 28 anos. E também o quanto de brilho do mundo que nos seduziu, que nós falamos, nós não precisamos ficar dentro de uma igreja passando por isso, por tanta coisa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, em todas essas tentações, todos os problemas que vieram na nossa vida, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós sentimos algo muito interessante, quando nós descemos as águas do batismo, mesmo sendo muito jovens na época, praticamente a metade da minha vida, eu estou aqui dentro da igreja, praticamente a metade da nossa vida, da Evelyn já passou da metade da vida dela. Eu não me arrependo por um segundo sequer da decisão que eu tomei há 26 anos atrás. A Evelyn não se arrepende em nenhum momento, nesses 26 anos, de nós estamos gastando a nossa juventude. Não é? Porque eu creio que eu ainda estou jovem ainda, eu acho que eu vou viver muito ainda, e ela também. Nós temos muitos anos ainda para viver aqui nesse mundo, mas não para que nós possamos viver o brilho e a glória desse mundo, mas para que nós possamos ter momentos como esses aqui. Não existe nada mais gratificante que nós chegamos hoje na condição que nós chegamos, e pastores de uma denominação, de uma parte de uma igreja que hoje tem mais de 5 mil membros, e uma parte de uma igreja que está aqui hoje no Itaparque, que está crescendo a cada dia. E quando eu estou aqui em cima, eu olho para esse grupo, que quando nós chegamos aqui, por algumas situações, era quase pouco mais de 40 pessoas, e quando eu olho para cá, e a maioria das pessoas que estão aqui, passaram pelas águas do batismo aqui, né, Vitão? Vale a pena, querido, passar por tantas coisas que nós passamos, e foram muitos desertos, foram muitas vezes que o diabo me levou também para o deserto, e quantas vezes o diabo falou para mim, soprou tantas coisas, mas você é filho de Deus, por que a sua filha está doente? Você é filho de Deus, por que a sua filha nasceu com um diagnóstico há 23 anos atrás, com um diagnóstico de microcefalia? Se você é filho de Deus, por que você perdeu metade das suas coisas numa enchente? Se você é filho de Deus, por que um período da minha vida, por conta das dificuldades de ter que recomeçar minha vida, depois de batizado, ter que recomeçar por conta de uma enchente, as contas que vieram, os cartões que vieram, e o diabo quantas vezes falou, por que você ficou endividado por conta de tudo isso que aconteceu? Porque se você é filho de Deus, por que há 2 anos e meio atrás, por que a sua esposa adquiriu um câncer? A resposta para o diabo, como eu dei em todas as vezes, eu estou dando mais uma vez hoje, por conta disso aqui. Por conta disso aqui. Porque nenhuma das situações que o diabo tentou falar na minha vida, e nós usamos a palavra de Deus, e nenhuma Deus deixou de enviar os anjos deles para nos servir.
A minha filha foi curada. Hoje ela é uma mulher casada de 29 anos. Eu vou ser avô. Eu já falei que você é avô? Já falei para os irmãos? Eu vou ser avô, queridos. Vai nascer em setembro. Aquela menina que o diabo falou: olha, a sua filha vai morrer agora que você está na igreja. Sua filha está doente. Você é filho de Deus, e aí? Aí, diabo, porque o Senhor enviou os anjos dele para nos servir. Minha filha foi curada, é uma mulher casada, feliz, vai ser mãe daqui a alguns meses. Aleluia. A minha filha que nasceu com diagnóstico que não ia falar, não ia sentar, Deus enviou os anjos dele para nos servir. Essa menina, em 2021, ela vai se formar em administração de empresa. Já tem seu trabalho, já ganha o seu dinheiro, em breve vai estar se casando também. Aquela casa que deu enchente, que eu perdi a metade de todas as minhas coisas, e nós não desistimos de Deus, falamos todas as vezes e combatemos Satanás pela palavra. Deus enviou os anjos para nos servir. Deus nos deu condição de comprar uma melhor casa muito boa, num bairro muito bom, e conseguimos reconquistar tudo aquilo que nós havíamos perdido, muito melhor. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira, com certeza. Nós temos vivido nessa casa, a glória da segunda casa muito melhor do que a primeira. Deus nos deu condição, porque nós decidimos servir a Deus dependendo das coisas. E dentre algumas outras coisas, por fim, há 2 anos e meio atrás, o diabo falou: vocês são filhos de Deus. Agora sua esposa está com câncer, e os médicos falaram que era uma gravidade alta. Mesmo assim nós falamos, nós decidimos servir ao Senhor Jesus. Nós decidimos servir a Deus. 2 anos e meio depois, fica de pé aí. Fica de pé aí. Deus enviou os anjos para nos servir. Deus enviou os anjos para nos servir. Ela está curada, com energia total. Eu não aguento andar com ela 25 de março, irmãos. Não aguento. Ficou numa cama, muito debilitada, magrinha. Cadê a Rosana? Para ela ficar em pé, para andar por dentro de casa, a Rosana tinha que ir lá dia sim, dia não, para ajudar ela a fazer massagem, fazer drenagem, algumas coisas, para que ela tinha força, tivesse força. E o diabo falava: vocês é filho de Deus, como ele falou para Jesus. Nós somos filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, Deus enviou os anjos para nos servir. É assim, querido, que é a nossa vida. Vocês que estão aqui, não foi diferente com Jesus. Jesus venceu a tentação, venceu o deserto, venceu a fome, venceu tudo. O diabo venceu pela palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a única e a poderosa arma que nós temos é a palavra de Deus. Nunca desistam. Nunca desistam. Porque aqui Jesus disse algo interessante que eu quero repetir. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Amém, querido? Eu declaro, você declara nessa noite: aconteça o que acontecer nas suas vidas, queridos. Patrícia, Priscila, Mateus, Dona Maria, Márcia, Lucas, Letícia, Jô, Jéssica, Fernando, Bia, aconteça o que acontecer, coisas boas ou coisas ruins,
que o diabo venha mostrar a destruição ou venha mostrar o brilho do mundo, você vai sempre falar para ele o seguinte: vai, Satanás, porque está escrito, somente ao meu Deus eu vou adorar e a servir a Ele. Amém, querido? E é isso que eu falo para você que está aqui nessa noite, é isso que eu falo para vocês que estão aqui nessa noite. Em hipótese alguma, você tem que parar de adorar e servir a esse Deus. Em hipótese alguma eu paro com essa obra. Em hipótese alguma eu vou parar de servir e adorar esse meu Deus. Não parei até agora nesses 26 anos e tantas situações que vieram, porque eu tenho exemplo de Jesus. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deus dará ordens aos anjos, querido, para nos servir nos momentos mais difíceis. No momento mais difícil da sua vida. Sabe, tem uma música antiga, uma música muito antiga. Nós não cantamos a igreja, mas ela é uma verdade absoluta. Eu não vou cantar não, pode ficar tranquilo. Que aquele rapaz olha nos momentos mais difíceis da vida dele, que ele olha para trás, na areia da praia, e ele só vê uma pegada na areia. E naquele momento ele fala para Deus: Deus, no momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me deixou, olha para trás, só tem as minhas pegadas na areia. Mas ele fala: filho, aquelas pegadas na areia não são suas, são minhas, no momento que eu te carreguei no colo. Você pode ter certeza de uma coisa: o momento mais difícil da sua vida, pode ser o que for, você vai olhar para trás e vai ver uma pegada só na areia da praia, que não vai ser sua, mas vai ser Deus te carregando no colo. Não desista. Ele disse que jamais te deixarei, nunca te abandonarei, e eu estarei com vocês, com cada um de vocês, até a consumação dos séculos. Então, queridos, nunca deixe de adorar e nunca deixe de servir a Deus. Amém? Estamos aliançados nisso? Glória a Deus. Eu amo vocês, viu? Vocês têm me feito muito feliz. Como que essa igreja tem me feito feliz? Como que essa igreja Deus tem usado para deixar eu e a pastora Evelyn fortalecidos em cada momento da nossa vida? Como que cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite tem nos feito felizes por estarem aqui? Porque nós temos certeza que nós fizemos a escolha certa, que é adorar e servir a esse Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu vou lá colocar meu aventalzinho.